Gente, chega pra cá, mas que clássico do cacete esse da Arena do Galo, hein? Cruzeiro melhor no primeiro tempo. Ô, gente, você não pode deixar um atacante no meio de dois marcadores ali. Você vacilou com ele. Ele é muito rápido. No momento certo, ele ganhou a frente e aí na cara do Everson ele foi lá, fez o gol e partiu para abraço. O KJ continua voando na temporada. O Cruzeiro melhor no primeiro tempo, indiscutivelmente, mas não voltou para o segundo não, hein? Porque o segundo tempo do Atlético foi soberbo. E aí no vestiário o Zangado consertou e o Tite não conseguiu entender o que o Atlético fez no segundo tempo para ficar bem superior ao Cruzeiro. Mas bem superior mesmo. Que bom ver o Galo jogando de forma reativa, que é uma forma que eu gosto. Hulk por dentro, dois pontas, ou um meia caindo pelo lado direito, porque pelo lado esquerdo o Dudu tá deitando, né? O Dudu tá deitando, mas deitando mesmo. O Hulk por dentro, de frente pro gol adversário, partindo com a bola dominada, é outro Hulk. É outro Hulk. Eu acho que depois desse segundo tempo do Atlético aí, o Zangado talvez possa entender que ele tem elenco, ele tem time para jogar de forma reativa e funciona bem. O Hulk por dentro, com pontas abertos, ele rende muito jogando exatamente assim. Agora, sobre o Dudu, deitou. Aliás, desde o ano passado, o Dudu tá jogando muita bola com a camisa do Atlético. Aí eu citei dois que para mim foram fundamentais para o Atlético buscar essa vitória, que ficou barata para o Cruzeiro, mas também não vou desconsiderar aqui o William, pela direita, muito mal. O clássico do William foi muito ruim. Não vou desconsiderar a saída do Lucas Silva para a entrada do Gerson, não estou nem dizendo. Aí eu não estou fazendo comparação entre os dois. Só que isso aí aconteceu numa medida em que o meio-campo do Cruzeiro acabou. Depois dessa alteração aí. Não vou desconsiderar o gol que o Arroio perdeu embaixo da trave, né? Embaixo da trave, impressionante. Então veja bem, eu não estou dizendo que o Lucas Silva é mais jogador do que o Gerson e tal, estou traçando paralelo não. Mas a saída dele ajudou no desmonte do principal setor do Cruzeiro, que é o meio-campo. Talvez não fosse o Lucas Silva, o jogador para sair do setor. E o Tite vai ter que achar quem deve sair para o Gerson entrar. É problema do Tite lá, né? Agora para fechar, para mim foi pênalti no Bernard, tá? Para mim não foi pênalti, a bola do Cruzeiro no primeiro tempo, o cruzamento para mim pegou na barriga, tem a discussão da questão do Scarpa, que poderia ter sido expulso ali também, naquela solada e tal. Fato é que o Hulk fez o gol da virada, um golaço, né, que tirou a bola do alcance do Cássio, que foi o melhor do Cruzeiro em campo. O Dudu muito bem, para mim o melhor em campo, o Hulk fez o gol tirando do melhor jogador do Cruzeiro. E quando o Cássio se torna o melhor em campo pelos lados do Cruzeiro, a gente precisa repensar sobre o que não funcionou nesse clássico que o Galo ganhou de forma muito merecida. Muito melhor no segundo tempo, 2-1 ficou barato para o Cruzeiro, então a gente fala mais amanhã. Band News FM, jogo aberto e depois nos donos da bola. No mais, beijo na alma. Talvez mais tarde eu volte aqui pra gente falar mais coisas do clássico. Então a gente fica por aqui e volta mais tarde. Beijo na alma. Tchau, pessoal. Eu digo assim que a gente aprende ganhando e a gente aprende perdendo também, né? E esse é bem mais dolorido. Quando tu tem um desempenho que ele possa ser melhor, como foi no jogo anterior, tu fica, em algum momento vai linkar desempenho e resultado. Hoje nós estávamos na frente do placar, sabia administrar, jogar mais, ter um pouquinho mais de posse de bola, né? Ou mesmo quando tu sofre o gol do adversário, tem uma capacidade de absorver, são diferentes jogos dentro do mesmo jogo, né? E aí é continuar competindo, continuar buscando o gol, tendo um pouco mais de equilíbrio quando acontecem essas situações dentro do próprio jogo. Não sei se é frequência, mas foi um erro sim. Foram erros de passe, mas tu também tem que ter uma condição atrás de sustentar essa. Mas foi precipitado, foi situações que eu coloquei anteriormente, linkando a pergunta anterior, que teve um ataque, nós retomamos posse de bola, e aí no nosso erro, abrindo-se o adversário para o contra-ataque e a possibilidade de finalização. Eu não tenho todo o diagnóstico do ano passado, eu também estou conhecendo a equipe toda para até agora, mas de colocar que esses momentos eles são importantes e manter posse de bola, inclusive, para não ter nessa transição um erro maior, para não dar ao adversário essa verticalidade, isso também tem que ser... 5 jogos, 3 derrotas. 5 jogos, 3 derrotas. Esse é o trabalho do Tite, destruindo tudo aquilo que o Mister Leonardo Jardim fez. Primeiro tempo ainda, como ele começou com aquele time que o Mister deixou, né, do goleiro ao ponto esquerda que a gente já conhece, o time foi melhor um pouquinho. Depois desandou, e esse é o trabalho do Tite. O Tite é assim, eu já disse, técnico retranqueiro, técnico ultrapassado. Esse Tite é muito ruim, está dizendo o Maurílio Lima. Muito ruim, né? E vou te dizer, hein?
não foi goleada porque o Cássio fez defesas gigantescas. Pelo menos 3 defesas gigantescas. Uma no primeiro tempo, que ele pega a bola ali, o Arroio perdeu um gol inacreditável, e agora 2 no segundo tempo. Senão, poderia ter tomado 4 ou 5, viu? Mais do que perder o clássico, eu acho que o torcedor ficou preocupado com o que viu, com a atuação e com o desempenho do Cruzeiro. Eu não lembro qual foi a última vez que nós jogamos tão mal, especialmente no segundo tempo. Eu acho que da escalação, a galera não tem muito o que falar não, porque é a mesma equipe que meteu 5-0 no Uberlândia, que é a base da equipe titular do Cruzeiro do ano passado. Só que o melhor momento que o Cruzeiro teve no jogo foi a partir dos, sei lá, dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, quando o Cruzeiro conseguiu segurar aquela pressão ali inicial do Atlético, equilibrou o jogo, tanto é que conseguiu ir lá e fazer o seu gol. E acabou o futebol do Cruzeiro ali. O Cruzeiro fez 1-0 com o Caio Jorge e parou de jogar. Depois que a gente fez o gol, nós fomos piorando. O Atlético foi crescendo no jogo até que terminou o primeiro tempo. E aí eu pensei assim, pô, agora nós vamos ter uma conversa, vai ter uma organização, o Cruzeiro volta diferente do segundo tempo. Cara, o segundo tempo do Cruzeiro foi irreconhecível. Irreconhecível. Não tinha organização tática, não tinha jogada. Quantos erros de saída de bola. Teve um que foi 2 em sequência. O Cruzeiro errou a saída de bola, aí a bola voltou pro Cruzeiro, aí errou de novo, quase tomamos um gol. Eu fiquei hoje muito preocupado com o nível da atuação do Cruzeiro. Faltou entendimento, não tinha ali aquela transição da defesa pro ataque, todo mundo mal, em especial o William. Cara, o que o William me fez de raiva hoje não foi brincadeira. Quantos passes errados do William, quantas displicências do William. Os 2 gols do Atlético foram pelo lado direito. Os 2. Os 2 gols do Atlético. O segundo não, né? O Fabrício Bruno teve que tomar um cartão amarelo para poder cobrir o William, que todo mundo passava por ele como quis. E depois que o Cruzeiro tava perdendo de 2-1, o Atlético ainda bateu um escanteio curto lá, o Queijo veio correndo pra dentro da grande área e o William voltou atrás dele trotando, com a abraçadeira de capitão. Que é isso? A impressão, e eu tô falando especificamente do William aqui, porque a impressão que eu tive hoje, e você que tá vendo na live, você que tá vendo aqui o comentário aqui do vídeo no Instagram, a impressão é que ele não queria jogar. Ou eu tô falando besteira aqui? Sabe? É claro que tipo assim, gente, clássico, né? Todo mundo fica mais nervoso, eu fico mais nervoso também, porque ninguém quer perder um clássico, mas eu fiquei preocupado porque hoje não teve bola. Hoje não teve futebol. Especialmente depois do segundo tempo, quando o Cruzeiro fez as alterações, aí que o time virou uma bagunça. Eu vou fazer uma comparação aqui, tá, gente? É claro que é guardada as proporções, mas entendo o que eu vou falar. O Cruzeiro do segundo tempo hoje parecia o Cruzeiro do Diniz. Sabe quando fazia aquelas alterações que o trem virava uma zona dentro de campo, você não sabia quem que era quem estava onde? Eu fiquei com essa impressão, né? E o Cruzeiro fez uma contratação muito cara para poder trazer o Gerson, e o Gerson ele ficou boa parte do tempo quando ele entrou isolado lá na direita, como se fosse um ala. Depois que o Tite trouxe ele para dentro. Então assim, primeiro, o Tite tem que saber tirar o melhor de cada jogador, tá? Porque a sensação que eu tive é que o rendimento caiu, que em vez de melhorar, piorou um pouco. Essa é que é a verdade. Então espero que o Tite enxergue ali o que ele fez de errado, onde ele acha que precisa melhorar e corrija daqui pra frente. Uma partida apagada do Christian, uma partida apagada do Wanderson, uma partida muito apagada do Matheus Pereira, que eu ainda destaquei no começo do jogo. O Pereira tá querendo, mas depois ele foi sumindo ao longo do jogo. Uma partida segura do Jonathan Jesus, né? Foi bem o Jonathan Jesus no jogo de hoje. Lucas Romero, a gente nem precisa falar, o Caio Jorge fez o gol, né? E depois acabou sumindo, mas muito preocupante, porque o Cruzeiro até então ele é um time que se entende bem, toca, passa, movimenta, né? Jogadas que hoje não aconteceram. O futebol do Cruzeiro hoje foi pobre. Essa que é a verdade. Então, e durante a live aqui, a gente viu aqui que as maiores cobranças do torcedor no time de hoje, no jogo de hoje, foi pro Tite e pro William. E eu assino embaixo, tá? Especialmente pro William, que fez uma partida muito ruim. O Atlético estava morto no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro foi lá e ressuscitou. Agora tem que vencer os próximos jogos, porque com essa derrota, o Cruzeiro, gente, é em segundo lugar também, tá? O Cruzeiro tá em segundo lugar. E vamos lembrar que só se classificam os primeiros lugares de cada grupo e o segundo melhor colocado geral. E o Atlético, inclusive, passou o Cruzeiro em pontuação. O Cruzeiro tem 6 pontos, não é isso? E o Atlético agora chega a 7. Eu não gostei do que eu vi hoje, tá? E se você ver esse vídeo aqui
e vier aqui embaixo me chamar de corneta, fique à vontade. Eu sou corneta mesmo. E eu prefiro ser o chato que vai encher o saco agora pra gente resolver agora, do que ficar sofrendo lá na frente e desperdiçando o título igual nós fizemos ano passado, com o Campeonato Brasileiro e com o Copa do Brasil. Tem que melhorar e tem que melhorar muito. Washington Luiz, Guilherme e Pauleira. O Cruzeiro começa uma nova temporada tentando virar páginas importantes, e uma delas atende pelo nome de Wanderson. Em 2025, o ataque celeste foi responsável por impressionante 63% dos gols do clube, mas o camisa celeste acabou ficando fora dessa estatística de forma dolorosa. Foram 37 partidas disputadas, 3 assistências, nenhuma comemoração com bola rolando e um jejum que já se aproxima de um ano. Wanderson chegou à Toca em fevereiro de 2025, vindo do Internacional, onde também viveu um período de poucos gols. Mesmo assim, ganhou espaço rapidamente e se tornou titular absoluto sob o comando de Leonardo Jardim. A confiança só foi abalada no fim da temporada quando uma lesão grave sofrida contra o Palmeiras quase o tirou do restante do ano. Contra todas as expectativas, ele voltou a tempo e esteve em campo na semifinal da Copa do Brasil, mostrando superação, mas ainda sem o gol tão esperado. Agora, o cenário muda. Tite assume o comando do Cabuloso, e Wanderson inicia 2026 com uma nova chance de reescrever sua história. Fora das 2 primeiras rodadas do Mineiro, contra Pouso Alegre e Tombense, o atacante pode finalmente estrear sob o novo treinador neste sábado. A concorrência aumentou com Arroio e Sinisterra disputando espaço, mas a oportunidade também cresce. No ano passado, o Cruzeiro marcou 86 gols, 55 deles saindo do setor ofensivo, puxado por Caio Jorge, artilheiro com 26 gols. Todos os atacantes titulares balançaram as redes em algum momento, menos Wanderson. A nova temporada surge como ponto de virada. Para ele, mais do que números, é a chance de transformar persistência em redenção vestindo a camisa estrelada.